boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um decreto determina que 60% dos cargos do alto escalão sejam preenchidos por servidores efetivos. E a Câmara pode ampliar a proteção ao agricultor familiar na reforma da Previdência. A gente conta os detalhes a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, para o país inteiro, por meio da TV Brasil, da Rádio Nacional, TVs educativas e emissoras públicas do Sistema EBC. A gente começa falando justamente sobre esse decreto que trata aí de uma prioridade aos servidores em relação ao preenchimento de cargos do alto escalão, porque determina percentual em relação ao preenchimento dessas vagas. Quem tem os detalhes para a gente é Marcelo Brandão, que hoje está lá na Agência Brasil, na redação. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. É isso aí, o governo federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, um decreto que estabelece que pelo menos 60% dos cargos em comissão, chamados Direção e Assessoramento Superiores, ou mais conhecidos como DAS, dos níveis 5 e 6, sejam ocupados por servidores efetivos, ou seja, aqueles que foram aprovados em concurso público. Os níveis 5 e 6 são os cargos comissionados mais altos do governo federal. Os limites mínimos de ocupação dos cargos mais baixos, 1 a 3, também foram alterados, mas para baixo, de 75% para 50%. Ou seja, pelo menos metade dos ocupantes desses cargos deve ser de servidores que ingressaram na carreira por concurso público. De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o decreto complementa um conjunto de medidas da reforma administrativa. A reforma tem como objetivo racionalizar a atual estrutura de pessoal e ampliar a capacidade técnica do Estado. Segundo o Ministério, duas medidas já foram adotadas anteriormente: a extinção de mais de 4 mil cargos e funções de confiança e a conversão de cerca de 10 mil DAS em funções comissionadas ocupadas exclusivamente por servidores. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. E olha, hoje a Rádio Nacional realizou mais um daqueles debates a respeito da reforma da Previdência, ali ancorado por Walter Lima, e a repórter da Rádio Nacional, Maíra Heine, tem os detalhes sobre quais foram os principais pontos deste debate, numa entrevista lá que desta vez contou com a presença do ex-ministro da Previdência, Reinoldo Stefanes. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os 6 milhões de agricultores familiares que trabalham no Brasil poderão ter uma alíquota de contribuição fixa e diferenciada para a Previdência se a proposta de emenda à Constituição que muda as aposentadorias no país for aprovada. O texto está em análise na Comissão Especial da Câmara. O deputado federal Reinoldo Stefanes, do PSD do Paraná, que já foi ministro aí da Previdência por 3 vezes, participou nesta segunda-feira de uma entrevista sobre a reforma no programa Revista Brasil, aqui na Rádio Nacional. O parlamentar afirma que a contribuição dos trabalhadores rurais é necessária, porém será diferenciada e terá um valor simbólico. Vamos acompanhar o que disse aí o deputado. Já se forma um consenso no Congresso, e o próprio governo já concorda com isso, que os agricultores da chamada agricultura familiar tenham uma consideração diferente, tem uma situação especial. Então isso está se estudando e é bem provável que isso venha a acontecer. Aliás, já no projeto inicial já se coloca que eles devem ter uma alíquota menor, só que agora está se discutindo alguns outros termos. Atualmente, as contribuições previdenciárias dos trabalhadores rurais somam 10 bilhões anuais e o governo paga 100 bilhões de aposentadoria para o setor. Hoje, o Brasil possui 9,2 milhões de pessoas aposentadas como trabalhadores rurais. Eles contribuem com 2,01% em cima do que conseguem vender e podem requerer aposentadoria aos 60 anos, no caso de homens, e 55 para mulheres, mas precisam comprovar o trabalho no campo. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. A gente lembra que desde o início do ano, a Rádio Nacional tem realizado entrevistas e debates com a participação dos ouvintes que telefonam e mandam mensagens diretamente para a Rádio Nacional perguntando sobre essas propostas referentes à reforma da Previdência. Esse foi mais um dos debates, essa foi mais uma das entrevistas hoje
e a Rádio Nacional continua debatendo este tema. A gente continua aqui nesse noticiário político porque hoje o presidente da República, Michel Temer, ele recebeu lá no Palácio do Planalto governadores, vice-governadores e senadores de estados que são produtores de carne ali, com grande peso em relação à produção de carne no país, para tratar justamente sobre as medidas que o governo adotou a partir da Operação Carne Fraca. A gente lembra que a Operação Carne Fraca focou ali em 21 frigoríficos e investigando justamente uma suspeita de fraude na fiscalização em relação a esses frigoríficos. Nesta reunião de hoje participaram, por exemplo, os governadores de Goiás e também do Paraná, além do vice de Santa Catarina, entre outros políticos, no caso, senadores desses estados também. Durante a reunião, esses parlamentares, eles fizeram justamente uma exposição das preocupações e apoiaram as medidas que foram adotadas pelo governo para tentar conter os prejuízos que foram causados a partir da Operação Carne Fraca, todo aquele trabalho que o governo teve para poder garantir a qualidade da carne brasileira. Isso foi, inclusive, um dos pontos destacados por esses integrantes, de acordo com as informações de bastidores que eu tenho lá do Palácio do Planalto, foi justamente um elogio às medidas adotadas no sentido de garantir, de propagar e ressaltar a qualidade da carne brasileira. Eles também fizeram ali sugestões de algumas medidas, por exemplo, para evitar que haja indicações políticas em relação a esse setor, nesta parte de fiscalização, e garantir que o quadro seja efetivamente técnico. Hoje, esta crise da carne também voltou a ser tratada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e quem acompanhou aí as declarações de Blairo Maggi foi a nossa repórter aqui do Congresso Nacional, Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado, aqui na Câmara dos Deputados. Boa noite, Mariana. Boa noite, Roseane. Pois é, o ministro Blairo Maggi participou em Rio Verde, no interior de Goiás, de um evento e foi muito cobrado lá em relação a unidades que ainda estão fechadas, especialmente as de frango, Roseane, porque a gente lembra que o ciclo de vida de frango, do frango para abate é muito curto e em algumas unidades que ainda estão fechadas, os animais estão morrendo sem poderem ser comercializados. Mas aí o ministro foi muito claro, ele disse que o MAPA está atento, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está atento, está procurando solucionar tudo o mais rápido possível, mas que nada vai ser feito sem um parecer técnico. Mandou um recado muito claro dizendo: não tem neste momento solução política para socorrer os que se apresentam com esse tipo de queixa, de reclamação. Ele disse: nós temos que ter solução técnica, nada mais do que técnicos nós vamos ter nesse momento, disse o ministro da Agricultura, deixando claro aí, passando esse recado não só para quem está tentando talvez dar um jeitinho aí, mas também para aqueles que consomem a carne brasileira, de que as unidades vão ser reabertas e vão comercializar quando houver parecer técnico que dê aí segurança sobre isso. Mariana, e a gente lembra que desde que estourou esse escândalo da carne, né, o governo fez todo um trabalho justamente para ressaltar o que é que estava sendo investigado. No começo houve muita confusão, até mesmo em relação aos áudios. A própria Polícia Federal depois divulgou uma nota com o Ministério da Agricultura, uma nota conjunta ressaltando que a suspeita de irregularidades ali era uma questão pontual em relação a alguns frigoríficos, e houve todo um trabalho do governo em relação à parte econômica para evitar que o impacto fosse ainda maior em relação às exportações. A gente lembra que na semana passada o governo até comemorou o fato de que os principais mercados externos da nossa carne já tinham reaberto ali o consumo, né, da carne brasileira, porque em algum momento teve ali um embargo de um lado, um embargo do outro. A gente segue no noticiário e agora a gente vai para a redação da Agência Brasil conferir com o Marcelo Brandão o noticiário do que ocorreu nos corredores internacionais do poder. Marcelo.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que o terrorismo é a principal hipótese sobre a causa das explosões ocorridas no metrô de São Petersburgo. O líder do Kremlin fez essas declarações lá em São Petersburgo, ao iniciar uma reunião com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Putin espera que as investigações esclareçam os motivos da tragédia. Pelo menos 10 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em 2 explosões em estações do metrô da segunda maior cidade russa. O presidente Putin manifestou condolências às famílias das vítimas e desejou recuperação aos feridos. E o presidente brasileiro, Michel Temer, também se manifestou. Pelo Twitter, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade para as vítimas e para suas famílias. Vamos falar agora de Colômbia, porque lá o número de mortos após a tragédia que destruiu vários bairros da cidade de Mocoa, lá na Colômbia, subiu para 254. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Juan Manuel Santos. Ele voltou à região da tragédia, acompanhado pela esposa, Maria Clemência de Santos, e vários ministros. Segundo ele, 170 corpos já foram identificados e 112 estão à disposição dos parentes. A tragédia de Mocoa ocorreu na madrugada do sábado, quando 3 rios transbordaram por conta das intensas chuvas e criaram uma avalanche de água, pedras e árvores. A avalanche passou por 17 bairros da capital do departamento de Putumayo, na fronteira com o Equador. Destruiu alguns deles. Rosana. Obrigada, Marcelo Brandão. A gente continua com esse noticiário dos corredores internacionais do poder, desta vez com a nossa correspondente Mônica Yanakiev, que traz informações sobre a situação política no Equador e também na Venezuela. Na Argentina, o presidente Maurício Macri pediu hoje ao Congresso que se reúna o quanto antes para discutir a situação na Venezuela. Ele disse que, na opinião dele, a Venezuela não é uma democracia, mas quer ouvir o que pensam os parlamentares argentinos. Porque para mim isso não é democracia. Macri falou depois do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter criticado a reunião dos 4 países do Mercosul realizada no fim de semana em Buenos Aires. No sábado, os ministros das Relações Exteriores do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai chegaram à conclusão de que houve um rompimento da ordem democrática na Venezuela. Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter voltado atrás na decisão da semana passada de assumir os poderes do parlamento, onde a oposição é maioria desde 2016. A chanceler argentina, Susana Marcorra, disse que a Venezuela precisa respeitar a separação dos 3 poderes. O comunicado final pede ao governo venezuelano que libere os políticos da oposição presos e convoque as eleições para governador, adiadas indefinitivamente no ano passado. Enquanto isso, no Equador, o candidato governista Lenín Moreno saiu vitorioso do segundo turno das eleições presidenciais. O candidato opositor, Guillermo Lasso, não aceitou a derrota e disse que ia pedir hoje uma recontagem de votos. Essas foram as informações da nossa correspondente Mônica Yanakiev, que fica na Argentina. No próximo bloco você vai conferir com a gente informações sobre as discussões da reforma política aqui no Brasil. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre esse bloco trazendo informações para você sobre a discussão daquele projeto que trata de mudanças em relação ao que é considerado abuso de autoridade. Lembra que a gente contou para vocês assim, olha, a gente vai ficar ali acompanhando com lupa este assunto e é o que a gente tem feito. Mariana Jungmann hoje acompanhou a tarde inteira, quase inteira, porque ela também apurou outras reportagens aqui que você está conferindo com a gente. Mas ela ficou a tarde ali toda monitorando e acompanhando em grande parte da tarde as discussões que estão ocorrendo na Comissão de Constituição e Justiça, né, Mariana Jungmann, sobre essa proposta de abuso de autoridade. Promete ser, de fato, um dos principais temas desta semana no Senado Federal. E esse assunto deve render mesmo, viu, Rosiane? Hoje, o senador Randolfo Rodrigues apresentou ao Senado um novo projeto sobre abuso de autoridade, todo baseado na minuta que o Procurador-Geral da República trouxe ao Senado na semana passada. A gente falou sobre isso aqui também. Rosiane, que o procurador tinha vindo e o senador Randolfo Rodrigues, então, hoje apresentou o projeto que o procurador trouxe e esse projeto foi designado para o senador Roberto Requião relatar no Senado.
senador Roberto Requião, que já relata o outro projeto que já está com tramitação mais avançada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí eu conversei com ele hoje e ele foi bastante crítico à proposta do Procurador-Geral, a proposta apresentada pelo Ministério Público. Ele disse que as corporações têm se movimentado para tentar não evoluir aí nessas leis que vão punir com mais rigor o abuso de autoridade. Disse, inclusive, que eles estão extinguindo as punições e consagrando a liberdade de interpretação para juízes e procuradores. Então, ele disse que não vai ter preconceito com o projeto, mas que já tem aí esse olhar crítico em relação a ele. E não sabe ainda, Rosiane, se ele vai apensar os dois projetos, ou seja, dar um parecer único para os dois, ou se vai dar pareceres diferentes para o projeto que ele já relata na CCJ e esse outro projeto. E havia uma expectativa, né, Mariana, de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participasse novamente hoje. Na semana passada ele já esteve aqui discutindo a proposta de abuso de autoridade, mas aí tinha um choque de agendas, desta vez ele não pôde participar. Foi feita uma proposta para que tivesse algumas audiências antes da votação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e uma delas deveria ter acontecido hoje, quer dizer, aconteceu hoje, porém não com as presenças que eram esperadas do Procurador-Geral, de ministros do STF, de ex-ministros do STF. Requião também ficou bem bravo com isso, viu, Rosiane Kennedy? Ele achou que foi uma falta de consideração com o Senado as pessoas convidadas não terem comparecido para discutir esse assunto aqui. Mas enviaram representantes e pelo menos fizeram uma explicação clara ali, uma questão de agenda de alguns estavam em viagem internacional, inclusive, e agenda de trabalho especificamente, né? Também tem como autoridade ficar totalmente à disposição, única e exclusivamente à disposição do Senado Federal. A gente vê como esse assunto é sensível, né? Porque tudo já soa ali como um motivo para reação, né, imediata. Mas a gente acompanha tudo, sempre mostrando para vocês os lados todos que estão em debate, para que você também em casa comece a ter a sua ideia de fato do que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional. É a nossa missão aqui, é o nosso dever, trazer as informações para você que está nos acompanhando na TV Brasil e na Rádio Nacional. Agora eu volto à Agência Brasil para conversar mais uma vez com o Marcelo Brandão, que tem notícias agora dos corredores da Justiça em relação ao que ocorreu nos corredores da Justiça. Marcelo tem inclusive informação com balanço aí referente àquelas situações em que as presas com filhos menores de idade solicitaram a prisão domiciliar. A gente lembra que isso foi uma reação, inclusive, diante de toda a polêmica após aquela decisão para que a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, cumprisse ali por enquanto, ficasse em casa numa prisão domiciliar enquanto aguarda o encaminhamento da investigação sobre as denúncias que pesam contra ela, né? Exatamente, Rosiane. O Superior Tribunal de Justiça ele se posicionou em relação a isso. Ele informou que desde março do ano passado proferiu 32 decisões colegiadas em que foi determinado o cumprimento de prisão preventiva em regime domiciliar para mulheres que comprovaram a necessidade de assistência a filhos menores de 12 anos. Recentemente, decisão do órgão de colocar em prisão domiciliar a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que estava presa em Bangu, criou polêmica sobre o suposto favorecimento à acusada. Ela foi presa na Operação Calicut da Polícia Federal. Em nota, o STJ explicou que do total de beneficiárias da substituição do regime prisional, 12 eram representadas pela Defensoria Pública, cuja missão é dar assistência gratuita aos necessitados. Ainda segundo a nota, no último ano, pelo menos 40 decisões liminares foram deferidas para a concessão do benefício. Vamos falar ainda de justiça, porque o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio judicial de 129 milhões de reais nas contas do Estado do Rio de Janeiro para o pagamento dos salários dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Toffoli atendeu um pedido de liminar feito pelo tribunal, diante do não pagamento das parcelas de fevereiro e março de um acordo para recompor o fundo especial do Tribunal de Justiça. Em dezembro, ainda, sob a conciliação de Toffoli, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, firmou um acordo com o TJ para recompor o fundo, que foi usado emergencialmente pelo tribunal para pagar os salários de novembro e dezembro, bem como o 13º salário de magistrados, pensionistas e servidores. O acordo previa que, em caso de atraso, a quantia correspondente seria alvo de arresto judicial para garantir a recomposição do fundo e o pagamento dos salários. Rosiane.
Obrigada, Marcelo Brandão. Eu lembro a você que todos os detalhes você pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai falar sobre reforma política, porque amanhã 2 comissões aqui da Câmara dos Deputados vão receber pareceres de 2 propostas de reforma. Uma é a reforma que está sendo relatada pelo deputado do PT, Vicente Cândido, e a outra é uma reforma que está sendo relatada pelo deputado vice-líder do PSDB, Betinho Gomes. E são propostas bem distintas, inclusive com tramitação também bem diferentes. O que é que são essas propostas? Eu vou começar explicando as de Betinho Gomes, até porque eu e Mariana Jungmann, nós duas tivemos acesso antecipado a esse relatório que vai ser apresentado pelo deputado Betinho Gomes amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Será um parecer favorável à matéria. E o que trata esta matéria? A matéria ali que está nas mãos de Betinho Gomes, na Comissão de Constituição e Justiça, na verdade é um projeto que já foi, uma PEC que já foi discutida e aprovada lá no Senado Federal, e ela traz ali, entre outros pontos, por exemplo, o fim das coligações partidárias, traz também uma cláusula de barreiras ou cláusula de desempenho, cada um chama de uma forma, mas traduzindo para você, o que é essa cláusula de desempenho ou cláusula de barreiras? É uma determinação para que os partidos tenham um número mínimo de votos ali, consigam eleger com um número mínimo de votos no país para continuar tendo acesso ao fundo partidário, ou seja, para ter dinheiro para esses partidos, para essas siglas. E em relação ao fim das coligações, trocando em miúdos, o que é que significa isso? Significa que deputados e vereadores, ou seja, nas eleições proporcionais, eles têm que conseguir no partido os próprios votos. Cada partido tem que conseguir os próprios votos. Não pode simplesmente ser beneficiado com as votações de outras siglas, de outras legendas. Esses são alguns dos pontos. O deputado Betinho Gomes me mandou uma mensagem, um vídeo gravado pelo celular mesmo, ele me mandou no WhatsApp, justamente defendendo a importância dessa matéria em tramitação na CCJ. Vamos acompanhar o que ele me disse. A PEC 282 ela é fundamental para organizar o sistema eleitoral brasileiro. De um lado, criando uma cláusula de desempenho, obrigando os partidos a ter resultado político, para poder ter acesso a recursos públicos do fundo partidário e funcionar como uma bancada efetivamente da Câmara. Outro, proibindo as coligações proporcionais, que vai dar mais nitidez na hora da escolha do eleitor em relação aos seus representantes. Essa proposta nós vamos apresentar em relatório rapidamente, para que a Câmara possa constituir a comissão especial que vai avançar nesse assunto aqui na Casa Legislativa. Olha, e Mariana Jungmann foi checar exatamente as informações referentes à proposta que está sendo analisada pelo deputado Vicente Cândido do PT. Um dos principais pontos é em relação ao tipo de votação, né, Mariana, sobre como vai ser essa votação. Rosiane, a proposta que está sendo analisada pelo deputado Vicente Cândido, que deve apresentar o relatório dele já amanhã na comissão especial, ela não vai focar nesses temas que estão nessa proposta que a gente acabou de citar. Aliás, essa proposta, depois que for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, também vai passar pela comissão especial. Bom, aqui o deputado Vicente Cândido está relatando, vai tratar de voto em lista fechada e financiamento público de campanha. Esses são alguns itens que a gente já consegue antecipar, mas o deputado passou a tarde, boa parte da tarde, em reuniões, ainda negociando esse relatório que ele vai apresentar amanhã, porque aí depois da comissão especial ele segue para o plenário da Câmara dos Deputados, viu, Rosiane? E aí ele pretende colocar nas próximas eleições voto em lista fechada e aí com financiamento público de campanha. Olha, aí a gente foi ouvir, já diante dessa polêmica, com a dificuldade que é discutir reforma eleitoral, a gente foi ouvir também gente da oposição, e o deputado Alessandro Molon, por exemplo, ele acha que não há clima para discutir reforma agora. Esse é o momento de menor credibilidade do parlamento brasileiro e dos partidos políticos. Portanto, tratar de uma reforma política que altere profundamente o sistema, nesse momento, é algo que é desaconselhável. O parlamento pode e deve discutir medidas para aperfeiçoar o sistema político, elas devem ser propostas, sobretudo, mais pontuais, e pensar a aplicação dessas propostas ao longo do tempo. Agora, uma tentativa de reforma profunda, radical,
para a próxima eleição, num parlamento que tem cerca de uma centena de investigados ou denunciados, é algo extremamente desaconselhável. Olha, e a gente lembra você que hoje é segunda-feira, dia de Segunda Opinião na TV Brasil. Tem conversa com Rosiane Kennedy às 9h30 da noite. Quem conversa comigo hoje é Mozar Viana, que foi braço direito de 12 presidentes da Câmara dos Deputados. Acompanha só um pouquinho das histórias que ele tem para contar. Não há democracia sem um Congresso funcionando, atuante. O Congresso é peça fundamental. Eu acompanhei, vivi de perto o regime de força do regime militar, não é? Congresso fechado. Às vezes, o Congresso votava uma matéria que não agradava, baixava um decreto e fechava o Congresso. Então, o Congresso é fundamental. Porque o que eu acho importante em relação ao Congresso? Claro, não é perfeito, como nenhuma instituição é perfeita, tem seus problemas. Mas, eu sempre digo, por exemplo, para as pessoas, não se consegue ter acesso fácil ao Poder Executivo quando está elaborando um projeto, por exemplo. Mas no Congresso, as pessoas, sindicatos, tanto patronal quanto servidores, quanto trabalhadores, muitas ideias, muitas emendas, alterações são colocadas por sugestão desses segmentos. E a jornalista Linha Kunzler conta pra gente qual é o ponto de debate do Diálogo Brasil. Boa noite a você, boa noite a todos. No Diálogo Brasil de hoje, eu conversei com o Rogério Olegário, que é planejador financeiro, e também com o Geraldo Tardan, que ele é presidente do IBDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor sediado aqui em Brasília. Nessa conversa, a gente abordou vários tópicos, mas o ponto principal que a gente queria trazer para o telespectador é o fato de como lidar com as finanças nessa época de crise. Entre os temas abordados, por exemplo, teve a questão do FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador. A gente mostrou se é melhor usá-lo para quitar uma dívida ou... Antes da sonora. Olha, com essas informações a gente encerra o jornal hoje. Boa noite a você, até amanhã.